1 Reis, capítulo 13, a partir do verso 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o! Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim para que eu possa recolher a mão. E então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ele ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento,
Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo-o, o profeta que o fizera voltar do caminho disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar assim. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depois depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos aos ossos dele juntos, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos a quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Vamos orar? Senhor, nos ajuda nessa manhã a compreendermos a Tua palavra, texto tão grande, tantas informações, mas é a Tua palavra, e ela certamente tem muita coisa a nos dizer no dia de hoje. Fala conosco e glorifica o Teu nome, por meio dela, que o Teu Espírito nos abra um entendimento nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Esse texto que nós lemos, eu tenho certeza que te causa certa indignação. Acredito que nesse momento você deve estar fazendo a seguinte pergunta. Se você entendeu bem o texto fala a respeito de que Deus levantou um profeta de Judá, que vai à cidade de Betel, clamar contra o altar de Jeroboão, que Jeroboão havia construído. E, ameaçado por Jeroboão, aquele profeta não se intimida, ele proclama a sua profecia, e ele recebe um convite de Jeroboão de ficar ali e se estabelecer, e comer, e beber, e descansar. O profeta, contudo, esse homem de Judá, que é um profeta anônimo, ele relata no texto que Deus lhe havia falado, que ele não deveria comer pão, beber água, nem voltar sequer pelo mesmo caminho por onde tinha ido. Uma ordem expressa de Deus. E ali ele vai e retorna por outro caminho, provavelmente a Judá. Os homens da cidade, você lembra disso, que ouviram e participaram daquele momento, vão para casa e contam a seu pai, um profeta velho que residia em Betel. E dizem para ele tudo o que havia acontecido ali. E aquele homem, então, aquele profeta velho, pergunta: por onde ele foi?
qual o caminho de volta? E eles apontam e ele pede que os filhos lhe albardem o jumento. Ótima essa palavra. Almeida, Revista e Atualizada, podia ter corrigido isso, mas tudo bem. E eles preparam o jumento para a partida, ele vai atrás do homem de Deus. E ao encontrá-lo, ele diz para o rapaz: volta comigo à minha casa, come pão e bebe água. Mas o rapaz replica a ele mais uma vez a palavra que Deus havia lhe dado: não posso voltar contigo se quer comer pão e beber água neste lugar. A Bíblia de Genebra diz que essa é uma expressão, é uma ordem que Deus lhe dá, porque Deus estava de fato desagradado com aquilo, tudo que Jeroboão fazia, e sentar naquele lugar e comer e beber naquele lugar implicava em anuir, em participar daquilo, de todas as atrocidades que Jeroboão fazia. Sequer o profeta poderia ter feito isso. Só que aquele profeta velho diz para ele: olha, mas eu sou um profeta também como você, profeta do Senhor, e um anjo falou comigo, que você deveria voltar comigo e comer pão e beber água nesse lugar. Aquele homem que foi de Judá, então, recebendo essa palavra e não levando em consideração a ordem expressa de Deus a si, ele volta e come, senta à mesa e está comendo lá com o profeta amigo, um pouco mais velho. E quando ele está comendo, no meio daquela refeição, aquele que o havia convidado diz para ele: assim te diz o Senhor, porque tu foste rebelde à palavra de Deus, e comeu pão e bebeu água, onde eu te disse, não comerias pão nem beberias água, você não vai chegar na sua casa de volta. Seu cadáver não vai entrar no sepulcro dos seus pais. Essa é a expressão que ele usa. Você vai morrer. E de fato, quando o homem de Deus de Judá sai dali, um leão o encontra, o despedaça, o mata. E fica o leão e o jumento lá paradinhos, e os homens da cidade passam, e os filhos daquele homem, daquele profeta velho passa, e dá novamente o recado em casa: olha, aquele homem está morto, um leão o encontrou e o matou. E aquele profeta velho diz assim: puxa, certamente se cumpriu a palavra de Deus, o juízo de Deus sobre ele, daquilo que ele tinha falado. E aí ele diz: preparem o jumento para mim, porque eu vou voltar lá. E ele volta, toma o corpo daquele homem, põe em cima do jumento e o sepulta na sepultura da sua própria família, e chora por aquele amigo, aquele colega, aquele irmão querido, dizendo: ah, meu irmão. E quando ele põe os seus ossos, o seu corpo, melhor dizendo, ali, e o sepulta naquele lugar, ele diz a seus filhos: quando eu morrer, me coloquem nesse mesmo lugar aqui, porque esse cara aqui era profeta de verdade. Tudo o que ele falou vai se cumprir. A pergunta primeira que vem à nossa cabeça é: por que esse infeliz fez isso com o seu irmão profeta? Por que o cara lhe mentiu? Por que tornou-se em pedra de tropeço na vida daquele companheiro de ministério? Mas essa é a pergunta errada, ou melhor dizendo, essa pergunta só pode ser respondida se a gente primeiro fizer a pergunta certa. A pergunta certa é: por que Deus precisou enviar um homem de Judá para Betel? Deixa eu explicar para você aqui mais ou menos, porque talvez você não tenha dimensão do que essa pergunta significa. A nação de Israel
ela foi constituída por uma promessa que Deus deu desde lá dos tempos de Abraão, que passou para Isaac e que passou para Jacó. Jacó, com todos os seus filhos e 2 netos, filhos de José, ao todo 12, cujos nomes eram Simeão, Gade, Azer, Naftali, Judá, Benjamim, Manassés e tantos outros. Esses 12 chamados filhos de Jacó, patriarca de Israel, e eles posteriormente cabeças de famílias, formaram as 12 tribos de Israel. Um país que ficou, então, estabelecido por um território dividido em 12 tribos, como se fossem estados. Cada uma tribo era de propriedade, digamos assim, de um cabeça desse de família que foi depois dividido por toda a sua parentela. Todos tinham o seu território, todos tinham o seu pedaço. O país passou a nação passou a se chamar Israel, porque vocês lembram que Jacó teve o nome mudado para Israel quando ele lutou com o anjo. Lembram disso? Você pode até não lembrar disso, mas do corinho você lembra. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E naquela luta com o anjo diz, você não vai se chamar mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Se chama então Israel. Daí os seus descendentes, 12 tribos de Israel, por causa desses 12 filhos, sendo 10 filhos e 2 netos, vão formar território e vão criar um país, uma nação chamada Israel. Depois de muito tempo, o governo vai se transformar num governo monárquico. Até então era uma teocracia, Deus governava por meio dos sacerdotes, mas o último deles, sacerdote e profeta, foi Samuel. E o povo, depois da morte de Samuel, não queria mais sacerdotes dominando ou governando, queria ser governado por um rei. Deus então permitiu que levantasse Saul. Saul morreu. Davi assumiu. Davi morreu. Seu filho Salomão assumiu. Salomão morreu. E quando Salomão morreu, até Salomão, o reino era unido, era único. Eram 12 tribos que faziam uma só nação. Mas depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Por quê? Salomão havia pecado muito gravemente contra o Senhor, e ele possuía um rapaz que era excelente administrador do tesouro, era uma espécie de ministro da fazenda muito bom, e que Deus manda um profeta chamado Aías para encontrar com esse rapaz, com uma capa nova, e quando encontra esse homem chamado Jeroboão, rasga aquela capa em 12 pedaços e diz para ele, segura 10, porque depois da morte de Salomão é isso que vai acontecer, você vai reinar sobre 10 das 12 tribos de Israel. Faz o que é direitinho, faz o que é certo, não faz besteira e Deus vai te fazer uma dinastia, ou seja, seus filhos serão seus sucessores. Seu filho vai se tornar rei quando você morrer, o filho dele se tornará rei quando ele morrer, e sucessivamente. Jeroboão pega aquilo ali, foge, enquanto Salomão está vivo, vai para o Egito, fica lá um tempo, mas Salomão morre. Trazem ele de volta e dizem, você é a nossa salvação da pátria. Porque Roboão, filho de Salomão e rei legítimo, é um cara pirado da cabeça.
ele não atende às necessidades e aos anseios do povo, ele está aumentando o valor dos impostos. O povo pediu uma audiência com o rei, pediu ao rei: Senhor, abaixa os impostos, e ele conversa com aqueles que atendiam, os conselheiros de seu pai Salomão. Ele pergunta àquela coroada: o que vocês acham que eu devo fazer? E a coroada diz assim: abaixa os impostos. Se você fizer isso, o coração desse povo vai se tornar para você, porque está difícil. Mas Roboão prefere ir perguntar à patota que cresceu com ele, nos palácios, participando das festas palacianas, às custas do Estado. E ele pergunta então aos seus colegas ali de farra: o que vocês acham que eu devo fazer? E os amigos de farra dizem para ele: cara, arrocha mais. E ele vira para o povo e diz: olha, vocês acham que com meu pai era ruim? Comigo vai ser pior. O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Meu pai açoitou vocês com açoites, eu vou lhes açoitar com escorpiões. E o povo então se volta para Jeroboão. E aclamam Jeroboão rei sobre 10 das 12 tribos. E a nação de Israel é dividida. Era um país inteiro com 12 tribos, e agora se tornam 2 nações. Uma chamada de Reino do Norte, Israel, fica com 10 tribos, sendo governada por Jeroboão, a outra sendo chamada Judá, porque tem a tribo de Judá e de Benjamim, só 2 tribos governadas por Roboão, que apesar de mau caráter, contudo, Deus falou que seria da linhagem de Davi que viria o Messias e no final das contas precisava manter, para cumprir a sua promessa, a tribo de Judá viva. Jeroboão então vai reinar no norte. A última cidade fronteiriça com o Reino do Sul, que era interessante, na linha divisória, ao norte você tem a cidade de Betel, ao sul você tem a cidade de Jerusalém. Jerusalém se torna a capital do Reino do Sul. Betel, uma das cidades mais importantes do Reino do Norte. Só atravessar uma linha. Só que tinha uma questão. Jeroboão, apesar de ter recebido de Deus uma palavra, tinha medo de que o povo ainda voltasse para Jerusalém, para as festas anuais. Afinal de contas, esse povo era festeiro para chuchu. Porque a ideia das festas era sempre manter a unidade do povo. Não política, mas religiosa. E Jeroboão tem medo de que na festa seguinte, na próxima festa em Jerusalém, Roboão lance um bolsa qualquer coisa, faça um palanque bem alto e ofereça benefícios ao povo e ganhe novamente o coração do povo. E o povo mate Jeroboão e ele seja destituído, apesar de ter recebido de Deus uma palavra. O que Jeroboão faz? Eu tenho que me precaver. Deus falou, mas se eu não fizer alguma coisa aqui, o bicho vai pegar. Ele manda fazer um bezerro de ouro, 2, bota um lá na última cidade do norte de Israel, chamada Dan. E a outra ele bota na última cidade do sul, chamada Betel. Vira para o povo do norte e diz: vocês não precisam mais ir para Jerusalém. Não vai ser mais lá. Agora vai ser em Dan para quem mora ao norte e em Betel para quem mora ao sul. Vocês não precisam mais ir lá. Só que, com isso, ele introduz a idolatria no reino do norte. E ele afasta aquele povo que está ao norte dos caminhos de Deus.
Agora a gente tem Betel, a cidade onde o rei está, com um templo de adoração e um altar ao bezerro de ouro, onde se queimavam ali incensos e oferendas, e se matava animais e queimava, como se fosse uma espécie de culto a Deus, numa cidade fronteiriça com o reino do sul, que é Judá, mas que tinha também, o texto diz, um profeta que morava em Betel, o profeta velho. A pergunta que se deve fazer a esse texto não é só, por que o profeta velho fez isso com o homem de Deus que veio de Judá? A pergunta que deve ser feita primeiro é, por que Deus precisou levantar um profeta de Judá e mandar para Betel, se em Betel morava um profeta? E a pergunta para a nossa reflexão nessa manhã: o que calou a voz do profeta que morava em Betel? Que pode calar a voz dos profetas que moram no Vale Feliz, que moram em Niterói? O profeta deveria ser, acima de tudo, o intérprete do seu tempo, um arauto da parte de Deus para a sua geração. A palavra profeta quer dizer alguém que fala por outrem, intérprete, arauto, porta-voz, e por extensão, aquele que anuncia a mensagem de Deus. Diante desses conceitos, podemos dizer que a profecia, ela provia uma espécie de consciência quanto à natureza da história. Deus era o poder que atuava por trás da história de Israel e atua por trás da história humana. E os profetas desempenhavam um importante papel nesse processo. A profecia tinha como característica o fato dela ser transtemporal, ou seja, ela ultrapassava os limites do seu tempo. Ela poderia também ser tanto uma interpretação negativa dos fatos atuais, como estava acontecendo no texto que nós lemos, revelado por Deus, mesmo que a perspectiva circunstancial fosse a melhor possível, quando os fatos apontavam para que estava tudo bem. Como foi, por exemplo, o caso de Jeremias na sua época, em que Jeremias dizia, os sacerdotes diziam, está tudo em paz, mas Jeremias foi levantado por Deus para dizer, não tem nada em paz, a ferida está aberta. Esses sacerdotes curam superficialmente a ferida do meu povo, da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Mas também, ela poderia ser uma revelação objetiva às futuras gerações, sempre com o intuito de apontar o erro, chamar ao arrependimento e consolar com a esperança do Messias, para trazer sempre o homem de volta a Deus. Deus sempre levantava um profeta para que, denunciando o pecado e apontando o erro e a solução, esse homem voltasse para Deus. É nesse contexto que eu identifico a mim e você como profetas. Que eu entendo que nós hoje, os cristãos, somos profetas de Deus, por meio de palavras e ações. Porque somos aqueles que anunciam a sua mensagem para os dias atuais. Essa era a função do profeta.
Enquanto todos estavam dizendo, essa é a vanguarda, esse é o espírito do nosso tempo, o profeta tinha que dizer, isso está contrário à palavra de Deus. É nesse lugar que eu e você nos encontramos como profetas hoje. Mas o que nós vemos no caso acima foi o contrário. Vimos o profeta velho que residia em Betel não ter mais voz profética. E esta conclusão eu chego pelo fato de Deus ter tido de levantar um homem que veio de Judá para Betel. Pensa comigo, nós somos conhecidos como o país do futebol. Aqui qualquer criança que começa a fazer uma aulinha, você já vê, em qualquer escolinha, você já vê um Romarinho. Qualquer escolinha de qualquer lugar você vê, cara, aquele garoto ali joga. É uma coisa que está já no nosso DNA, praticamente na nossa genética. O jogador brasileiro é espetacular. Quem não consegue se sentir animado por ver um Ronaldinho Gaúcho, quando vê uns vídeos do Ronaldinho Gaúcho pintando e bordando dentro do campo de futebol. Agora, imagina você que nós tenhamos um país, por exemplo, que não tem uma tradição do futebol, e de repente, no nosso país, com tantos jogadores de futebol e com tanta gente de talento, você ter que trazer um jogador de futebol dos Estados Unidos para cá. A gente se perguntaria, não tem gente boa aqui? A pergunta é, por que Deus vai levantar um cara que está numa outra cidade, de um país que foi dividido ao meio, para levar uma mensagem num lugar onde morava alguém que era profeta? Que motivos teriam feito o profeta velho se calar? E que motivos podem fazer os profetas atuais, que são os crentes, também se calarem? Em primeiro lugar, o medo da oposição e da perseguição. Medo. Pensa comigo, eu gosto de imaginar algumas coisas, às vezes além do texto. É claro que a gente não pode voar muito longe do texto, porque senão a gente pode pegar um caminho sem volta. Mas é claro também que a Bíblia é muito econômica em muitos eventos e fatos narrados. A gente não sabe se esse profeta velho, ele é um profeta velho ou se é um velho profeta. Se esse homem exercia o seu ministério ativamente, anteriormente ou não, mas parece que sim. Ora, e se ele exercia anteriormente o seu ministério, por que é que ele calou a boca quando Jeroboão colocou um bezerro de ouro na cidade onde ele morava? Eu vejo pontos nesse texto que me apontam para, por exemplo, a possibilidade dele ter calado a boca por medo de oposição ou perseguição. Porque quando o homem de Deus que vem de Judá chega em Betel e clama contra o altar de Jeroboão, qual é a primeira atitude de Jeroboão? Pega esse cara. Ele estende a mão e diz, pega ele. Ele é inimigo do Estado. Ele se levanta contra o governo estabelecido, ele se levanta contra mim, pega ele. O que ele não contava, contudo, é que Deus, estando naquele negócio, a mão dele ressequiu. E quando ele olha para o braço, é um galho seco. É possível que o profeta velho também tivesse falado antes. Sabia?
Imagina que quando Jeroboão fez, ele foi lá e denunciou. Isso está errado. Mas pensa comigo, de repente ele não aguentou bancar a conta. De repente o braço que Jeroboão estendeu para ele, o intimidou. Medo de oposição e da perseguição. O profeta velho poderia não querer transformar sua vida em uma vida desconfortável, ameaçada e até perseguida. Afinal de contas, eu moro nesse lugar. Se eu denuncio essa prática, eu me torno diametralmente contrário ao rei. Ora, ele estendeu a mão contra mim, já estendeu a mão contra outro. E aqui eu tenho a minha primeira lição. Embora a introdução tenha sido grande, a pregação vai ser curta. Se vocês já conhecessem todo esse texto, eu não precisava ter falado isso tudo, né? Mas tudo bem. Aqui eu tenho o meu primeiro ensinamento. O meu primeiro ensinamento é que o profeta, e aí eu vou chamar você de profeta, mas é o crente, porque o crente hoje é aquele que anuncia a mensagem profética por meio das suas palavras e atos. O crente, o profeta, precisa saber que ser profeta, ser cristão, ser discípulo, é de fato, no presente século, sinônimo de uma vida desinstalada e muitas vezes ameaçada. Nas palavras do salmista, por exemplo, ele diz: por amor de ti, somos mortos o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou como no episódio com o apóstolo Pedro em Jerusalém, vocês lembram disso? Pedro fora preso pelo Sinédrio, quando começou a pregar a mensagem, logo depois do capítulo 3, no capítulo 4. Pedro é preso pelo Sinédrio. E aí, vendo que não tinha como mantê-los presos, o Sinédrio diz: vamos liberá-los. Mas chamando-os, no verso 18, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. A gente solta vocês, mas vocês calem a boca. Parem de falar da fé, parem de falar desse Jesus, parem de pregar essa mensagem. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus obedecer a vós outros ou a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Julgue se é justo diante de vocês, porcaria de Sinédrio, e diante de Deus, se nós vamos parar de falar de Deus, das maravilhas de Deus, nós vamos continuar falando de Deus, porque Jesus disse que a gente não deve temer o homem que pode matar o corpo, mas a Deus que mata o corpo e lança a alma no inferno. Medo que tem calado a boca dos crentes hoje em dia, medo de perseguição, medo de vida desinstalada, medo de ser mal visto pela sociedade, pela comunidade que vive, medo de ser mal visto dentro da família, medo de ser taxado por crente, religioso, fundamentalista no ambiente de trabalho, medo, crentes acovardados, profetas calados por medo da oposição. E dá uma desculpa boa, né? Porque um sofisma bom para passar pela cabeça. Ah, não, essa briga não é minha, Deus vai resolver. E a gente se cala. E bota na cabeça para sair tranquilo de que não, isso foi o melhor que eu fiz. Às vezes é, mas nem sempre. Crentes calados, para não perderem o seu status quo, para não perderem, para não ferirem a sua autoimagem diante das pessoas que se dizem intelectuais.
medo da perseguição, medo de ser taxado. Eu achei que você era tão inteligente. Você também é fundamentalista? Ora, irmãos, todo mundo que crê em algum fundamento é fundamentalista. Isso aí é narrativa. Qualquer um que crê. E nós precisamos ser fundamentalistas em alguns tópicos da fé. Temos de ser. A Bíblia não nos dá espaço para não sermos fundamentalistas, por exemplo, no que diz respeito ao caminho para se alcançar Deus. Só há um caminho, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é fundamento, e isso é fundamentalismo. É crer que esse fundamento é... Eu vou usar aqui uma palavra igual o Fernando Henrique Cardoso, imexível. Ele cunhou esse neologismo, né, no passado, ficou conhecido. Imexível. É um fundamento. Nós somos um povo de fundamentos. Não podemos permitir que o medo das perseguições desse mundo... Jesus diz isso lá no Sermão do Monte. No final das bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e falarem toda sorte de impropérios contra vós por causa do meu nome. É isso. A gente não pode ter medo de afirmar aquilo em que nós cremos. E tem um monte de gente calado por conveniência, um monte de crente calado por conveniência, melhor dizendo, um monte de crente calado por medo. Medo. O que os meus colegas de trabalho vão pensar de mim se eu falar isso? Então eu fico quieto. O que esse lugar aqui vai pensar de mim? Às vezes é bom a gente ficar quieto mesmo. Porque às vezes a gente não deve falar, mas às vezes a gente deve falar. O problema é quando a gente deve falar e não fala. Quando a gente deve se posicionar e não se posiciona. Quem sabe esse profeta velho já não tinha estendido a mão contra o altar de Jeroboão? Mas na ameaça, quem encolheu a mão foi ele. E pensou, vou para minha casa, vou arrumar problema para minha cabeça. Mas há uma outra possibilidade. A segunda possibilidade, que também cala crente, que também continua calando o profeta nos dias de hoje, por meio de palavras e atos. Isso é um pouco mais extenso. Os conluios, as alianças e os benefícios desse mundo. Leia-se o conforto. Eu fico impressionado com esse texto, porque esse texto, na minha opinião, nas entrelinhas diz tudo. Quando o homem chega lá e denuncia, altar, altar, você vai rachar. E um dia vão queimar gente em cima de você. Os ossos desses sacerdotes aí, vagabundos que vocês têm, que vão ser queimados aí. E que na época de Josias, lembram quando eu preguei sobre o avivamento de Josias? Josias, 300 anos depois se cumpriu a palavra. Ele está dando o nome do cara que ia ser aqui, ó. Ele diz Josias. Nascerá um rei chamado Josias. Josias só nasceu 300 anos depois. E Josias derrubou, foi quem fez as reformas espirituais em Israel. E aí, eu fico pensando que é possível que aquele homem, naquele primeiro momento, tenha chamado a atenção, porque esse texto tem um monte de coisa. Então, tem muita coisa nas entrelinhas. Então, ele diz assim, esse altar vai rachar, e o rei vai e ameaça. A mão resseca, fica ressequida, ele não pode puxar a mão, virou um galho seco. Aí Jeroboão teme. Jeroboão vê que a coisa pegou para o lado dele. E aí ele diz o que para o homem de Deus que veio de Judá?
Olha, não faz isso não. Pelo amor de Deus, homem de Deus, pede ao seu Deus aí para me restituir a mão, rapaz, pelo amor de Deus, pede para ele me restituir a mão, ora para ele. E o homem de Deus que veio de Judá, como não está ali para fazer mal a ninguém, mas para clamar contra a maldade que estava sendo estabelecida, ora a Deus, e Deus faz o quê? Tchum, tchum, a mão do cara funciona, o braço volta a mexer, ele guarda o braço de novo, puxa e diz assim, respira aliviado, e é aquela grande lição que a gente sabe, né? Se você tem um inimigo, não pode com ele, junte-se a ele. Cara, eu estou te ameaçando, não funcionou, eu preciso desse cara perto de mim, esse cara é bom, é melhor ele ser meu amigo. Como diz o outro ditado por aí, mantenha os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Será que você não quer uma casa aqui em Betel? Quer ir para o palácio? Olha, eu preparei um almoço no Verdana, já estou mandando lá no Mocelim, né? Aí a dica para você levar a sua esposa hoje, hein, Marcelo? Gastar uma prata aí, hein? Hã? Vitor, soltar esse escorpião que está aí no bolso. Chavinhas, você também. Hã? Pega a esposa, como é que é o nome dela? Patrícia, não está ouvindo o culto não, né? Ah, Patrícia, você podia estar ouvindo esse culto hoje, você ia ganhar um almoço lá no Mocilim, que eu não ia sossegar com esse cara enquanto ele não pagasse isso para você. Vai lá, vamos lá para o palácio, vem comer e beber comigo, vem ficar aqui. A oposição franca não deu certo, a ameaça não funcionou com ele, o que eu faço? Chama esse cara para perto. Você quer um emprego? Você quer um benefício? Você quer uma aliança? O que me faz pensar que essa é uma segunda possibilidade com o profeta velho. Pensa comigo. Talvez esse profeta velho estivesse literalmente vendido ao poder político e econômico de Jeroboão. E se ele bancou, disse, tira esse altar, Jeroboão, não vou tirar, tira porque Deus vai fazer. E aí Deus fez alguma coisa, Jeroboão ficou com medo, porque deve ser medroso mesmo. E aí ele diz assim, não vamos brigar, vamos fazer isso não. Você não precisa levar meu nome para as vigílias lá na madrugada para orar contra mim, não. Faz o seguinte, você mora aqui em Betel? Aonde você mora? O que você está precisando? Vamos fazer uma reforma na sua casa. Vai virar um palacete. Aquilo vai ficar maravilhoso. Você vai ter bens. Se aquele profeta velho não se punha a favor, por exemplo, da presente instituição idólatra, pelo menos ele fazia vista grossa agora. Não era mais contra. Ganhava um qualquer, fechava os olhos para determinada coisa. Se não fosse oficial os cultos, pelo menos não ia abrir a boca para criticar aqueles que iam fazer. Foi isso que Jeroboão fez ali com o homem de Deus. Por que não teria feito antes? E com isso eu tenho o meu segundo ensinamento. O profeta, o crente, você e eu, não podemos nos comprometer com o sistema, com pessoas, ou com qualquer outro interesse ao ponto de que isso cale a nossa voz profética. O profeta, e hoje nós, irmãos, fomos levantados por Deus para sermos arautos de Deus. E para falarmos acerca dos interesses do reino de Deus e de mais ninguém. Só que hoje, infelizmente, às vezes a gente se cala também por causa do benefício.
do conforto. E a gente perde a capacidade de confrontar, porque quando você recebe uma coisa de um lado, como você continua mantendo a autoridade? Meu sogro fala uma coisa interessante, que grande parte do que aconteceu em termos de criminalidade no estado do Rio de Janeiro teve a ver com a corrupção policial, com o passar dos anos. A gente sabe que não é toda a corporação, mas a gente sabe que há pessoas na corporação, por exemplo, e em todos os segmentos, até pastores, que não valem nada. E isso fez com que, uma vez meu sogro dissesse isso. Como é que uma pessoa vai na sexta-feira, vai na segunda-feira para prender alguém de quem ele tomou dinheiro na sexta? Ele perde a sua autoridade, porque eu me lembro quando eu era criança, irmãos, quando o bandido ouvia a sirene da polícia, ele fugia. Hoje em dia eles invadem a delegacia. Perdeu-se o respeito e a autoridade. Por quê? É assim também com a gente. Quantas vezes a gente fica quieto por causa de benefício? Quantas vezes a gente fica quieto e cala a nossa voz profética por causa do conforto? O conforto é uma bênção de Deus. Mas ele pode se tornar numa pedra de tropeço na vida do crente. Ele, às vezes, pode se tornar uma pedra de tropeço. E aí eu posso avançar um pouquinho mais na questão do conforto. A gente precisa ter cuidado para não deixar o conforto calar a nossa voz profética. O benefício, a conveniência. Como cristãos, a gente não pode permitir ficar mudo por causa disso. E quantos têm ficado? E o pior, e quantos crentes mudos e calados porque têm rabo preso? Mas eu vou avançar para o último ponto. O que mais eu penso que pode calar a voz de crentes, como calou a voz do profeta? Terceiro lugar, o erro de pensar que nós já militamos demais em prol do reino e chegamos ao fim da carreira. E aí a gente parte para a indiferença. O que eu quero dizer com isso? Se o primeiro motivo não funciona, o medo da perseguição. Segundo motivo não funciona, a conveniência do conforto. Eu posso também imaginar a possibilidade do profeta velho julgar-se, ou ter se julgado velho demais para o desempenho do seu ministério. Porque é emblemático, né? Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, parece que profeta velho vem na minha mente assim com neon. Falei, precisava dizer que era velho? Por que essa qualificação? Só dizia que o cara estava calado, mas por que velho? Velho aqui em que sentido e conotação? O texto quer dizer que o cara é velho de idade? Parece que sim, até pela palavra hebraica que é usada. Mas o que mais que pode ter por detrás de tudo isso? Não pode ser o fato, de repente, de que o cara pensou, eu já tenho muito tempo de caminhada, de ministério, já fiz minha parte, quero mais isso não, rapaz, quero mais briga disso nada, não quero nem preciso me envolver mais nessas questões. Talvez não seria por isso que o texto o qualifica como profeta velho? E não é isso que pode calar também a boca da gente?
A indiferença? Quando a gente, como crente, começa a pensar assim, eu já estou com uma certa caminhada, vou ficar discutindo por isso, não vou ficar falando por aquilo, não vou mais defender isso não, já fiz a minha parte. O problema da gente buscar aposentadoria antes da hora é sério, porque me parece que na vida do crente a aposentadoria só vem no céu. Enquanto a gente estiver vivo e respirando nessa vida, parece que a gente não aposentou, não. Jesus se doou até a morte. Paulo diz que combateu o bom combate, cumpriu a carreira e guardou a fé até a morte. E como não falar, por exemplo, na atualidade aqui, próximo de nós, doutor Russell Shedd, 90 e tantos anos de idade, desempenhou o seu papel pregando em pezinho inteiro, com grande esforço e sacrifício. Ou ainda, com Billy Graham, o grande evangelista norte-americano que, quando estava por completar 93 anos de idade, soltou a seguinte frase: estou ansioso. Já começa por aí, né? Alguém de 93 anos de idade não pode mais estar ansioso por coisa nenhuma. Ele diz assim: estou ansioso por ver como Deus ainda pode me usar para o servir nesses últimos anos. 93. E a gente, às vezes, se achando, já paguei um preço, agora não tem mais preço nenhum para pagar. Eu tenho meu terceiro ensinamento, irmãos, para mim e para você. Ser profeta, ser crente, é ser chamado por Deus para proclamar as verdades de Deus a tempo e a fora de tempo. É saber que a aposentadoria só vem depois da morte. Enquanto você estiver vivo aqui, meu filho, minha irmã, não entra nessa não, porque tem muita coisa ainda para você fazer. E tem muita briga para brigar. Termino dizendo, irmãos, hoje, como crentes no Senhor, como arautos de Deus para o nosso tempo, todos nós somos chamados a desempenharmos o papel profético. Somos chamados a fazer diferença, a sermos o sal da terra e a luz do mundo, a anunciarmos as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a trazermos uma mensagem de salvação e de juízo vindouro. Quando não desempenhamos o papel para o qual nós fomos chamados, deixamos de proclamar uma mensagem de vida para os de fora e passamos a proclamar uma mensagem de morte para os de dentro. Porque foi isso que fez o profeta velho. Talvez respondendo à pergunta, por que ele fez aquilo? Eu vou dizer para você o que eu acho. Eu acho que ele fez aquilo porque o profeta que veio de Judá botou na cara dele o fato de ter feito o que ele deveria ter feito. Quando o cara foi ali, foi boca de Deus contra Jeroboão, na minha opinião, aquele camarada, aquele profeta velho que residia em Betel, ele foi afetado lá no seu íntimo. É isso que ele fala depois: quando eu morrer, me bota junto, porque esse era profeta de verdade. É mesmo. O rapaz errou. Eu vou falar sobre isso um outro dia. E pagou pelo seu erro diante de Deus, o que não tem nada a ver aqui com salvação, tá? Por favor. É um juízo temporal de Deus sobre a vida daquele profeta. Ele é homem de Deus e continuava homem de Deus. Mas aquele profeta velho chora, sabe por quê? Que a pior dor é ter percebido que quando ele perde a sua voz profética, o que sobra para ele é palavra que vai matar os de dentro. Crente que deixa de proclamar a palavra com vida
para gerar vida para os de fora, começa a proclamar palavra de morte para matar os de dentro. Como profetas do Senhor, não podemos nos calar. Somos chamados a não nos emudecermos diante do mundo presente, a despeito das perseguições, a despeito dos benefícios do conforto, a despeito do tempo de caminhada, mas a proclamarmos as verdades e justiças de Deus, de sua palavra. Sejamos homens de Deus que vêm de Judá, amém? Vamos orar? Amém, seu Ricardino. Amém, pastor. E você, está andando calado? Vai chegar em casa hoje, já vai bater boca com o filho, né? Eu ouvi hoje que o pastor disse que eu tenho que ser o profeta e não posso calar. Vai encher a cabeça da sua mãe? Eu não sei, né? Eu não diria para você ser alguém inconveniente, mas eu diria para você ser alguém que não se cala por motivo nenhum, quando você deve falar. Senhor, nos ajuda a discernirmos a diferença dessas coisas e ajuda a mim e aos meus irmãos a não nos calarmos por nenhum motivo. Que a gente não tenha medo das ameaças desse mundo, que a gente não tenha medo de perder amigos, que a gente não tenha medo de perder a autoimagem que construímos diante dos outros, porque eles podem nos achar muito legais. Que a gente não tenha medo de pregar a tua palavra, porque nós não seja encontrada em nós também alianças com quem não devemos ter. Que a gente não tenha medo de falar diante do desconforto, porque a gente não recebe benefício nenhum do conforto desse mundo. Que a gente não deixe de falar, Senhor, por causa do tempo de vida que temos e de tudo que já fizemos, e caiamos na besteira de achar que podemos experimentar a aposentadoria nessa vida. Que a gente, Senhor, entenda que, como cristãos, seremos cristãos e devemos ser como Paulo, que combateu o bom combate, cumpriu toda a sua carreira e guardou a fé até o final. Que seja assim sobre a nossa vida. Que sejamos intrépidos, ousados, como homens de Deus que vêm de Judá. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?